Arte e política nunca estiveram tão próximas quanto no período da ditadura. Em 1964, o Brasil iniciava um regime tão violento quanto criativo. Em Juiz de Fora, berço do início do golpe militar, as manifestações culturais tentavam de todas as formas combater a repressão e lutar pela democracia. Durante o regime, a ilustração era a única arma de Jorge Arbach. Centenas de traços em um mesmo desenho expressavam a revolta, o questionamento, a dúvida e o que muitas vezes era proibido ser dito com as palavras. No conjunto expressivo de trabalhos do arquiteto e artista gráfico, muitos estamparam diversas publicações da época. Os registros também fazem um resgate histórico, um retrato das consequências do autoritarismo. Hoje, 50 anos depois, ele ainda evita as palavras para relembrar o período que deixou muitas marcas. Preferiu se expressar em um poema, escrito especialmente a nosso pedido. Sou filho de imigrantes. Passei a minha infância doente. Crises respiratórias me colocavam entre a vida e a morte, sem ar e sem voz. Mas qual é o valor da vida? Naquela manhã de 64, já com 11 anos, soldados e tanques ocupavam as ruas. Os caminhos para o futuro ficaram fechados. Quando iniciei meu trabalho com o desenho, os generais já estavam no poder. Eu sabia dos acontecimentos pelas publicações marginais. Não pelos textos, mas pela gritaria silenciosa dos desenhos. Descobri que a imagem era mais fatal do que a palavra. Decidi então que o desenho seria a voz que sempre me faltou. Seria o ar que eu cobiçava desde a infância. Desenhar, a partir de então, não seria mais um prazer. Seria uma necessidade. Decidi que o desenho seria a minha voz. E por ela também seria a voz dos demais. Esta seria a minha guerrilha. A página do jornal seria a minha trincheira e a ilustração a minha arma. Mas a pergunta ainda persistia. Qual é o valor da vida? 3 vezes reconhecido com o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo, aos 61 anos, Jorge Arbach finalmente encontra algumas respostas. 50 anos se passaram. É preciso continuar resistindo, amando essa terra onde convivem beleza e miséria. Agora eu sei qual é o valor da vida. O valor da vida é a própria vida. Cine Teatro Central, onde hoje se encontram Henrique Simões, do Grupo Sensorial, e José Luiz Ribeiro, do Grupo Divulgação, relembram como foi fazer dramaturgia em espaços bem diferentes deste. A gente fez muito espetáculo na Casa de Itália. A Casa de Itália foi durante muito tempo um lugar que os grupos, o teatro universitário, a gente usava muito a Casa de Itália. E foi lá que a gente enfrentou os primeiros passos da censura. Nós fizemos em lugares que eram não convencionalmente teatrais. Isso possibilitava uma liberdade maior. Agora, a pressão não era tanto uma pressão política, nesse caso específico do espaço físico, era muito mais uma questão econômica, de ordem econômica e de ordem do poder instituído na cidade, né? Que aqueles espaços chamados teatros não estavam tão disponíveis para uso. Nos espetáculos teatrais, nem sempre as mensagens de resistência eram explícitas. Um Grito Parado no Ar, disfarçadamente, tratava de metáforas, interrogatórios, prisões, perseguições, momentos do povo, mas por metáfora falando do que
a repressão andava fazendo. E já a missa leiga, como o próprio nome diz, é uma missa que seguia a sequência da missa católica. Há um momento em especial que a gente coletava as vozes dos espectadores naquilo que eles estavam sentindo e colocava para todos ouvirem. Era uma maneira, uma forma, um momento de as pessoas em geral também poderem se manifestar, além dos atores, da direção. Esse espetáculo, o Diário de um Louco, foi proibido na hora da estreia. Quando a gente estava já preparado para começar, chegou então o representante da delegacia dizendo: esse espetáculo está proibido. Aí nós entramos com um recurso e conseguimos que o espetáculo fosse liberado com cortes. Hoje é uma data nacional, uma efeméride. O povo aplaude, as mulheres marcham e os militares triunfam. Porque o Brasil tem um novo rei e eu descobri que eu sou o rei do Brasil. E eu não pude entender como tanto tempo a minha cabeça ficava doida sem martelar essa grande mensagem. Eu sou o iluminado, eu sou o novo rei do Brasil. Que cada espetáculo seja um jogo profundo. Não é o sentido ao espírito dos espectadores que nós nos dirigimos, mas a toda a sua existência. A do espectador e a nossa. Nós arriscamos nossa vida no espetáculo que acontece em cena. O teatro é o local onde o ator só resta a ele mergulhar na morte e viver. Versos de protesto também marcaram os anos de chumbo. Apesar de todas as tentativas, nada calava a voz dos artistas. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Enquanto nomes da MPB despontavam nos festivais de música em todo o país, em Juiz de Fora, a cena artística também formava e revelava uma legião de compositores e cantores. Muitas dessas histórias estão reunidas no livro Assuntos de Vento, do compositor Márcio Itaboraí. E, Márcio, são muitas histórias, né? É um outro momento, né? Uma efervescência musical muito grande, cultural muito grande. Juiz de Fora era considerada a capital dos festivais, né? Aqui passaram por aqui, principalmente por esse palco, milhares de artistas brasileiros depois ficaram consagrados, né? Como Milton, Chico, Paulinho da Viola, quase todo mundo veio aqui, Clara Nunes, as cantoras, né? Então, assim, era um momento muito forte, realmente. Inclusive, eu vi que tem um anexo do livro que é um itinerário do som. É um mapa, existiam locais que vocês tocavam? Ficou como se fosse um roteiro cultural da cidade, onde eram os bares, onde aconteciam as coisas. E onde também se podia fazer, porque na grande maioria das vezes não se podia fazer, né? A música que eles censuraram não tinha absolutamente nada a ver com a... Eu falava de uma pessoa falsa que engana as pessoas e que as pessoas gostam do teatro dela, mas é uma pessoa falsa. E eles acharam que era para eles. A música era assim: você representa muito bem e as pessoas amam seu teatro, eu te detesto, eu preciso agora queimar suas mãos. Não era nada para eles, eles censuraram a música. Antigamente você tinha, em primeiro lugar, a gente queria liberdade. E o artista, como sempre, quer liberdade, ele precisa de liberdade, né? Então a gente cantava pela liberdade. E essa música, então, ele fala exatamente isso, Chama Pesadelo, que é do Maurício Tapajós e do Paulo César Pinheiro, que era um hino da gente, que a gente saía cantando quase todos os lugares que a gente cantava e depois saía pelas ruas cantando, como dizia lá da universidade. Quando um muro separa, uma ponte une, se a vingança encara, o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. Ainda há muito que se relembrar sobre o período da ditadura. Essa página da história está virada sim, mas sem olhar para trás,
é praticamente impossível pensar no futuro. E se por muito tempo os artistas precisaram cantar baixinho ou se submeteram aos crivos da censura, hoje podem fazer diferente, como já previa a letra de Chico Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, e esse dia há de vir, antes do que você pensa. Apesar de você...